Olá, gente. Boa noite. Tudo bom? Então, vamos para mais uma live. Boa noite, quem está entrando. Sejam bem-vindos. Robson, pode entrar aqui. Meu amigo hoje vai ter uma live com o meu amigo Robson, uma pessoa muito especial. Estou aqui aceitando. Isso. Entrou, querido amigo. Tudo bom? Tudo certo, Maguidinha? Como é que tu tá, querida? Agora com você aqui tá mais certo do que nunca. Que bom! Adorei seu cenário. Vou copiar umas ideias aí para fazer meu cenário aqui. Eu espero que dê tudo certo com esse cenário. Vai dar tudo certo, sempre dá certo. Já deu. Então, gente, muito boa noite para todos vocês que estão entrando aqui na nossa live. Hoje com esse convidado lindo, maravilhoso, ser humano assim fantástico, que ele vai daqui a pouco falar e poder se apresentar. Então, essa nossa live, né, com o título Mapa do Propósito de Vida, a gente vai trazer aqui que conceito que a gente vai explorar aqui nessa live, né? A gente vai explorar um conceito que ele é especialmente enraizado num lugar chamado Okinawa, são umas ilhas, né? Lá no Japão, China, não sei exatamente, Japão. exatamente ali. Isso, no Japão. E ele é chamada, né? Essas ilhas, esse povo, tem um povoado lá em Okinawa que é considerado o lugar onde tem pessoas mais longevas do mundo. Então, ela tem o maior índice do planeta de pessoas com mais de 100 anos por 100 mil habitantes. Né? E tem muitas pesquisas que foram feitas que falam que a responsabilidade, né, dessa atitude, né, dessa vida longa, é a atitude Ikigai, que é esse termo que a gente vai explorar aqui hoje, que o Robson vai trazer uma contribuição maravilhosa, que é uma junção dos termos, a palavra Ikigai, né? Essa atitude Ikigai é uma junção dos termos vida e valer a pena. Então, você que está aqui nos assistindo, né? Você acha que a tua vida vale a pena? Você já parou para sentir e pensar qual é o sentido da tua vida? Né? Isso é uma questão, boa noite, gente, é uma questão de sentir. Será que faz sentido para você o para quê? Você já sabe responder o para quê que você nasceu? Né? Porque tem um para quê, tem um propósito na vida. Então, esse mapa que a gente está trazendo hoje aqui é a exploração desse termo Ikigai. Então, saibam, né, rapidinho, que essa live vai ficar gravada lá no IGTV, no meu canal do YouTube. Vou passar para o Robson, colocar nas redes sociais dele também. Você que está aqui nos assistindo, nos acompanhando, se quiser, deixe aqui comentários, perguntas, fique à vontade. E também, né, Robson, bota ali o dedinho no aviãozinho para chamar a gente que eles acham que pode ter interesse em assistir, né? Ouvir você, e eu vou estar aqui nesse bate-papo junto para a gente falar um pouquinho. Então, passo a palavra para o meu querido amigo para ele poder se apresentar melhor, um profissional, né, especialista em neurociência, que trabalha com treinamento, com autoconhecimento, com liderança, tem assim uma gama de experiência maravilhosa, um ser humano ímpar, que eu tenho a honra de receber aqui. Sabe, Magda, muito obrigado pela tua apresentação. E nós dois conhecemos um cara chamado Leonard Orr, né? Sim, sim, E o sim. Leonard Orr, numa das teorias dele, diz assim: a gente só enxerga no outro aquilo que está dentro da gente. Então, ao tu me apresentar, tu estava te auto-apresentando. Muito obrigado, né? Oh, Porque querido. é assim mesmo, a gente só enxerga no outro aquilo que a gente é, né? Então, se eu sou esse cara tão maravilhoso, é porque os seus olhos estão enxergando isso. Mas você Muito é sim. obrigado pelo convite. Já sabe que o Cris, nosso amigo Cris Prazeres, diz uma coisa que eu acho muito legal. Contigo, Magda, eu vou até preso. Então pode me chamar, não tem problema nenhum, que eu A estou gente aqui faz para uma isso. turminha bacana, hein? Ter uma turma bacana. Mas é isso, Magda. Assim, mas antes de nós entrarmos no Ikigai, né, você fala muito do autoconhecimento, né? Inclusive a sua bio lá fala autoconhecimento é cura, se não me engano, acho que é isso que está escrito lá, né? E eu concordo plenamente É o contigo. Eu acho caminho da que, cura. assim, esses dias eu ouvi isso numa palestra, não sei quem foi que falou, que eu achei que existe dois dias na vida que valem a pena. O primeiro é quando a gente nasce, o segundo quando a gente descobre por que nasceu, né? Nossa, Então, fantástico. assim, eu acho que isso é a grande questão. E eu sinto muita pena, Magda, de quem ainda não descobriu, sabe?
Eu tive a sorte, o prazer, a dádiva, o dom, sei lá o quê, de descobrir isso muito cedo. Aos 16 anos de idade, fui convidado. Eu ainda estava no ensino médio, naquela época não chamava ensino médio, mas deixa para lá, vamos deixar para, né? Eu fui convidado porque o prefeito da minha cidade fez um negócio chamado Fórum da Juventude, tá? E lá no Fórum da Juventude, assim, eram os jovens que iam falar para outros jovens. Então, assim, era tipo assim, como se fosse um torneio de debates, tipo aqueles americanos, sabe? Em que os jovens não tinham uma competição, mas cada um ia falar sobre um tema. E um colega meu e eu falamos assim, vamos participar desse negócio aí? Vamos. Assim, chamavam as escolas, mas se inscrevia quem era louco a ponto de ir lá falar para as pessoas. Em princípio, ia ser só as escolas da cidade, daí ele abriu para o município, os vizinhos, tal, enfim. Acho que foi a primeira vez que eu palestrei na minha vida e tinha no mínimo, aí, sei lá, umas 300, 400 pessoas, né? Ele alugou o clube da cidade. E eu me lembro assim, Magno, de eu olhar assim, cara, e sabe qual foi o assunto que eu falei? Sobre a importância da educação na vida das pessoas. Uhum. Né? Hoje eu faço mestrado em educação, eu fiz pós em educação, eu vivo há 25 anos de educação, eu trabalho com educação, eu sou professor. E aí eu pensei assim, caraca, quando eu olhei para aquele monte de gente assim, cara, isso aqui é muito legal, isso aqui é minha praia, aqui é o meu lugar. E ali naquele dia, eu chamo isso de day one, meu dia número 1. Foi ali, eu me lembro que o tio Patinhas tinha moedinha número 1, não sei se tu lembra da história do tio Patinhas. Eu dei o dia número 1, aquele dia ali, eu falei, cara, é para isso que eu vim no mundo, entendeu? E tudo, Magda, assim, olhando para trás hoje, tudo que eu fiz de lá para cá foi para provar que aquele dia era o meu dia. Então, assim, naquele momento, obviamente que eu não tinha ainda ideia do que era autoconhecimento, essa parada toda da filosofia, essa parada toda do Ikigai que a gente vai conversar aqui. Mas, assim, antes mesmo de a gente encontrar qual é o nosso Ikigai, às vezes o Ikigai se revela. Totalmente, tem gente que já nasce com essa revelação. Eu fiz uma live há pouco tempo do mundo lá, eu não me lembro, relacionada à profissão, e teve uma pessoa que eu conheço, né, que estava assistindo e que falou, para mim estava tão clara a minha profissão desde de nova, só que nem sempre o Ikigai ele vai estar expressado no exercício da atividade profissional. Perfeito. Né? É muito maior que isso, né? E uma outra coisa, Robson, assim, que eu vou... hoje eu conversando, né, com a minha querida terapeuta, maravilhosa, linda, fantástica, porque eu acho importantíssimo esse processo de autoconhecimento, não termina nunca, é eterno na minha visão. E a gente estava justamente conversando a respeito dessa incompreensão, desse olhar maior que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e da experiência que a gente tem, do próprio autoconhecimento, de trabalhar também com isso, né? De cada um tem um tempo muito próprio. Quando a gente trabalha com ser humano, quando a gente trabalha com pessoas, a gente trabalha com uma subjetividade. Né? Então, existe um tempo muito próprio para ir em busca dessas descobertas. Né? E como o tempo ele não existe, né? É tudo. Por exemplo, tenho minha filha, outro dia me falou uma frase de um trabalho de constelação que ela fez, que ela falou: mãe, o amor é atemporal. A gente vai até tatuar essa frase, que é maravilhosa. E o amor é atemporal. E essa minha terapeuta estava falando que ela tem uma frase que é um sinônimo, que ela fala que o amor ele está além da morte, que ele é maior que a morte. Porque não existe tempo. Então, por isso que quando eu vejo, sabe, Robson, na minha experiência de trabalho, pessoas mais velhas, né, com essa busca e com essa ânsia, né, de buscar o seu sentido na vida, eu bato palmas, porque eu acho que não tem tempo. E quanto mais maturidade a gente vai tendo na vida, eu acho que isso vai ficando mais claro, a gente vai podendo usar os recursos que a gente tem para isso ficar mais claro. Né? Então, eu tenho um olhar de muito amor e de muita admiração por todos que buscam descobrir e ficar claro para si, mesmo que vivam o seu Ikigai, não tenho tanta definição, mas eu tenho o meu apreço por essas pessoas, porque eu acho que nunca não existe tempo para isso. Qualquer momento é o momento correto. Eu tenho apercebido isso na minha vida cada vez mais. E uma coisa muito interessante, assim, se nós pegarmos... tu sabe que eu sou meio maluco, eu gosto muito de filosofia, de estudar essa parada aí, né? E tem os filósofos estoicos ali, o Marco Aurélio talvez seja um dos maiores nomes do estoicismo.
E ele tem no livro dele chamado Memórias, Meditações, desculpa, né? Meditações. Ele tem uma coisa que ele fala assim, não existe futuro e não existe passado. Uhum. E o presente também não existe se parar para pensar. Porque olha só a visão dele. Ele diz o seguinte, se eu estou aqui no presente, o passado só pode vir para mim na forma de uma memória. E a memória é presente. Então eu vou estabelecer, eu vou buscar alguma coisa, memória. Quer dizer, passou, já era. Quando eu termino de relembrar a memória, já passou também aquela lembrança da memória. Ou seja, o presente, ele é, né? Ele é contínuo, ele é um rio. Né? E o futuro não existe. Eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Então, eu não tenho como saber o que vai acontecer. Então, viver no futuro, viver no passado é burrice. Né? Não foi essa a palavra que ele usou. Agora, burrice aqui é minha licença poética. Mas, assim, a gente viu, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que é uma prisão. É uma prisão, Robson. E aí a gente fica no redemoinho entre passado, futuro, presente e vive agora. Então, assim, nesse ponto eu acho que o Marco Aurélio foi muito feliz no sentido assim, ó, e se nós pegarmos os gregos bem antigos ainda, né? A gente pode falar de Cronos, que era o deus grego do tempo, que come os próprios filhos, ou seja, ele gera o segundo ao mesmo momento que mata, né? Ou seja, o tempo é uma fluidez. E aí nós podemos entrar lá na teoria se entender por que ele come os filhos, vai conseguir entender que tem a ver com essa metáfora, com esse entendimento do tempo. Que se você fica muito cronometrando, muito preocupado com o tempo, né? Na minha pós, que eu tenho estudado, trabalhado com constelação há muitos anos e tenho feito uma pós, há duas professoras que estão lá dando aula, elas, quando fica uma preocupada com o tempo, a outra fala, o tempo, né, tá aí. Não se preocupa, porque tá tudo certo. E é impressionante que acaba tudo certinho. Então, isso a gente não está querendo dizer também que é para viver uma vida de qualquer jeito. Não. Né? A Deus dará, não é isso que a gente está dizendo. Mas essa prisão que a maioria de nós fica, ou nas coisas do passado, ou no futuro, isso gera muitos transtornos e muitas doenças. Mas e um gasto de energia terrível, né? Nilson, querido! Nilson Bolgheroni, nosso amigo. Boa noite para todos. Na verdade, tem uma pessoinha aqui que colocou que autoconhecimento é princípio da sabedoria. Com certeza, é a base de tudo, o caminho meu de amigo tudo. Guimarães aí, Michael Guimarães, obrigado. É o Michael. Concordo. Nós já falamos sobre isso aí, o Michael, algumas vezes, né? É isso aí mesmo, Michael. Só para quem entrou aqui agora e que ficou assim meio alucinado, por que a gente... Nilson! Por que ele falou isso? Porque o Nilson Bolgheroni, que acabou de entrar aí, é nosso amigo pessoal e foi quem nos apresentou, por conta do Nilson, que nós somos amigos, né, Michael? Com certeza. Então, que legal. Bom que o Nilson uma grande tá aí, pessoa, meu maravilhosa. Amigo. E eu assim, nessa coisa. Tchau! Muito bom, muito bom. E aí, Maguidinha? Diga-me. Tu quer me perguntar? Tu quer que eu fale? Como é que nós vamos rolar aqui? Eu gostaria que você flui, vai no flow, legal. flow. Falar do Ikigai. Como é que é o seu trabalho? Então assim, quando a gente começou a conversar sobre isso, sobre o que nós íamos falar e tal, né? E a gente meio que deu o match na hora, assim, Ikigai, né? Tipo, foi muito rápido, foi logo depois de uma live que você fez no meio-dia, né? Que eu assisti. E assim, Magda, eu conheci o Ikigai há mais ou menos, não faz muito tempo, tá? Eu fiz um curso sobre posicionamento em redes sociais, eu estava nessa parada do marketing digital, que eu queria conhecer, não para trabalhar com isso, né? Mas eu precisava para eu entender o que eu precisava fazer, né? E aí tinha assim na parede da moça, ela que estava dando treinamento, eu falei assim, da Fernanda, minha grande amiga, queridona, beijo, Fernanda, se estiver assistindo. E aí eu tava lá, aqueles 4 círculos, e aí comecei a olhar para aquilo ali, vi alguns artigos, vi alguns vídeos na internet, aquela coisa toda. Beleza. E isso aí para quem não tá vendo, esse é o Ikigai aí, que é o que eu tava dizendo dos 4 círculos aí que ficam juntinhos. E aí, Magda, me veio uma coisa assim, mas eu preciso fazer essa parada aí, né? E aí eu fiz aquilo ali e eu me dei conta, mas quando eu fiz, tava certo, eu já sei isso, entendeu? Só que eu comecei a perceber, Magda, principalmente logo depois desse treinamento, entrou a pandemia, né? E aí nós tivemos, assim, eu particularmente tive aqueles 3 primeiros meses de baque profundo. Não sei se eu dou aula virtual, não sei se eu atendo, as pessoas não querem mais os cursos, ninguém quer fazer mais nada, deu aquela estabilizada geral. Parou tudo. O mundo parou, né? Lembrei do Raul Seixas, o dia em que a Terra parou tudo. E eu falei, caramba, né?
Para, mas o meu Ikigai é ajudar as pessoas, é treinar as pessoas. E agora, vou fazer o quê? Né? Enfim. Aí, Magda, começou a acontecer o seguinte, eu comecei a perceber que as pessoas, durante a pandemia, começaram a se perguntar Uhum. qual era o seu propósito de vida, qual era o seu Ikigai. Porque, ou porque estavam num casamento frustrado, descobriram isso, então estavam convivendo mais com o patrão, com a patroa, como a gente brinca aqui no Sul, né? Com a esposa, com o esposo. Se deu conta que tinha filhos e que eles precisavam ser alfabetizados, precisavam estudar em casa, precisavam ter uma rotina. Se deu conta de que o trabalho remoto era maravilhoso, que não precisava mais ir para o trabalho, então agora vamos só investir em pijama e larga paletós e taiers, né? Então, assim, as pessoas começaram a se perguntar muito isso. E aí eu fiz, durante a pandemia, um grupo de mentoria que eu chamei Método Virada. Tipo, vamos dar uma virada na vida. E eu fiz assim, convidei algumas pessoas, não cobrei nada, fiz um bem bolado para ver como para testar se aquilo que eu estava fazendo estava legal. Foi, na minha visão, foi um sucesso, na visão deles também, né? A maioria deles, assim, seguiu ele fazendo. E eu comecei a atender, Magda, pessoas assim, fazendo mentoria online. E a primeira coisa que eu faço hoje é o Ikigai da pessoa. Uhum. Não sei se tu quer que eu fale, se tu quer que tu vai falando também. Como Pode falar, vai... pode continuar. Tá. Porque assim, o que acontece? O Ikigai, na verdade, Magda, eu resumi, obviamente, em fazer 4 perguntas para as pessoas, que são os 4 círculos ali, né? Os 4 ciclos. E aí você começa... E aí eu estabeleci uma ordem para mim. Eu coloquei por último a bolinha mais de baixo, que a gente chama ali, que é quando a gente pergunta pelo que você poderia ser pago. Tá? Sim. Porque para mim, eu descobri, obviamente, já sabia disso, mas que o dinheiro para mim não é uma puta crença, não é um negócio assim que para mim o valor, o meu valor não está no dinheiro. Claro que está no dinheiro porque eu quero receber pelo meu trabalho, aquela coisa toda, né? Mas assim, a satisfação, ajudar as pessoas, estar ali, e para mim é isso muito mais legal, né? O dinheiro vem, é uma energia. Não, o dinheiro vem, ele sempre veio, né? Porque, rapidinho, lá atrás, indo lá pelos seus 18, 19 anos, teve um tempo que meu pai ficou desempregado, eu estava trabalhando, eu fui o homem da casa, entre aspas, sustentando ali a casa, aquela coisa toda, né? E por conta disso, eu estava na faculdade, aquela coisa toda, e não faltou dinheiro, né? E aí eu me endividei. Eu me endividei, assim, tipo, eu devia... E aí, Magda, para tu ter uma ideia, assim, eu morava numa cidade pequena, tá? Todo mundo se conhecia. Os meus avós, tanto o paterno quanto o materno, eram super conhecidos na cidade. E eu tinha, Magda, uma conta numa lojinha. E o meu avô chamava Manuel Norfeu Nicoletti. Tá? Meu avô paterno. Então, todo mundo conhecia como seu Feu. E aí, quando eu abri esse crediário, naquela época não tinha computador, era tudo no caderninho, no fio do bigode, né? Tava escrito assim, Robson Neto do Feu. Então, tipo assim, o meu avô, que já era falecido na época, era meu avalista. Olha. Tipo assim, né? Porque assim, neto do Feu é gente boa. Não tinha como, né? E eu fiquei devendo para essas pessoas. E assim, para eu ir trabalhar, eu passava na frente dessa loja, fazia às vezes uma puta curva para ir de bicicleta para o lugar onde eu trabalhava, para não passar na frente de vergonha de ter manchado o nome do meu avô. Mas eu ia para lá e dizia assim, cara, não é, desculpa aí, foi mal, mas enfim, eles entenderam toda essa questão. Então, só para te dizer o seguinte, naquele dia em diante eu estava assim, nunca mais eu vou ter problema de dinheiro. E nunca mais eu tive mais. Entendeu? O dinheiro para mim sempre veio, sempre foi uma energia muito bacana. E eu, assim, só eu digo para as pessoas, aguarda que ele chega, ele vem. Às vezes não é o tamanho que a gente quer, mas é o tamanho que a gente precisa. E aí, Magda, voltando aqui pro Ikigai, eu falei, essa parada aí funciona, hein? Aí eu comecei a fazer isso com as pessoas. E aí eu fiz o meu Ikigai. A primeira coisa assim, o que você ama? E eu pensei assim, nossa, eu amo muitas coisas, eu amo minha família, aquela coisa toda. Deixa eu só te cortar. Claro. Gente que vocês estão assistindo, pegue um papel e um lápis e anotem essas perguntas que o Robson está colocando aqui, que esse é o mapa. É um mapa para poder ir ao encontro do propósito de vida. Então anotem essas dicas. São 4 perguntas, tá? 4 perguntinhas. Primeira pergunta, o que você ama? E aí eu me dei conta, nossa, eu amo minha família, eu amo música, eu amo um monte de coisa. Tá, mas para aí, vamos resumir essa parada toda. O que eu amo, assim, com todo o fervor do meu ser, com aquele tesão que me faz levantar da cama? Esse amor aí, entendeu? Claro que você vai amar sua família, seus pais, seus filhos, lá, seu cônjuge, seus cachorros, enfim, você ama as coisas, as pessoas, né? Ama os bichos, ama sei lá o que você ama. Mas assim, vamos falar de
vamos falar de profissionalismo, de vida Mas profissional. tem algo que é específico da pessoa. Isso. E no fundo da alma e do coração dela, ela sabe o que ela ama. E é Exatamente. simples, não é difícil. Não, não é. E quando você se faz essa pergunta, quando você bota o espelho virado para ti, aí fica assim, eu descobri, Magda, que assim, ó, o que eu amo fazer? Eu amo aprender e ensinar. Uhum. Isso que eu amo fazer, eu amo estudar, eu amo ler, eu amo ver vídeos, filmes, tudo. Eu consumo qualquer coisa, de qualquer área. Mas se você me indicar um livro, eu passar vou isso ler. adiante para as pessoas. E Não é passar só isso ficar no adiante. aprendizado, né? Isso. E assim, e aí a segunda coisa que eu coloco é eu amo pessoas. Esses dias eu vi um negócio, eu ouvi isso num grupo assim que eu estava conversando, e eu fiquei assim, eu fiquei assim, falo, não falo, falo, não falo. Um sujeito com pouca cultura, digamos assim, tá? Falou um negócio assim, o ser humano foi um negócio que não deu certo. Magda, pode falar palavrão aqui, se me permite? Naquele momento eu falei assim, vai se fuder, mas eu falei mentalmente, né? Vai se fuder. Porque assim, o meu pai é humano, minha mãe é humana, minhas filhas são humanas. Ele é humana, humano, eu sou ele não humano, deu minha certo. mulher é humana. E todas as pessoas que eu conheço na minha vida deram certo. São pessoas do bem, são pessoas legais, são pessoas... Mas isso é uma projeção dele para o mundo, né? Exato, exato. Mas então, tipo assim, é tu que não deu certo, não vem colocar isso pra cima de mim, vira o espelho. Não, mas assim, não é que ele não deu certo, que ele se sente assim. Isso, porque claro, a nossa claro. raça humana é uma raça que falha. Falhar é Isso. humano, é condição de humano. Então ele Óbvio. se sente assim, né? É uma loucura. Mas daí é generalizar, sabe? Aquilo me deu uma dor, porque eu gosto demais de pessoas. Tá? Uhum. Então, assim, acho que esse negócio do amor às pessoas, aquilo ali afetou o meu amor, sabe? Naquela hora, assim, tipo, é como se a gente dissesse, essa Magda aí é uma retardada. Mas se falar perto de mim, eu mordo o pescoço da pessoa, eu fora. Entendeu? Não é assim que funciona. Então, assim, quando a gente ama, a gente defende. Eu acho que a gente tem essa coisa da coisa instintiva, né? E aí tá. Aí, então assim, Magda, eu fiz a minha primeira pergunta. O que eu amo? Eu amo aprender e ensinar e eu amo pessoas. Beleza. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Né? Meu pior problema na pandemia, Magda, não foi ficar em casa trabalhando. Eu estou num apartamento no 3º andar, entendeu? Que não tem pátio, não tem casa, assim, pátio, né? Sim. Aí, no sábado, eu falei para Helena, que você conhece, minha esposa. Eu falei assim, Helena, ou a gente sai de casa hoje, eu vou dar uma surtada legal aqui no prédio, que eu vou gritar pelo corredor que eu preciso ver gente. Vou dizer para os vizinhos, saiam pelas portas que eu quero ver gente. Entendeu? Aí assim, não, acho que nós vamos dar uma saidinha que é melhor que se surtar aí. Né? Então, assim, ela já sabe que não é bom brincar, né? E aí, Magda, vem a segunda pergunta. A segunda pergunta é assim, do que você acha que o mundo precisa? Uhum. Isso é uma puta filosofia. Isso aí é louco demais. Tu tem que fumar um baseado e ficar deitado ali. Caraca! Do que o mundo precisa, né? E aí, claro, eu vou trazer para o mundo a minha visão do que o mundo precisa, assim como a tua é diferente. E por isso que é o meu Ikigai, não é necessariamente o teu, né? Com certeza. E aí eu me dei conta assim, ó, cara, se o mundo fosse mais educado, se tivesse mais educação, muitas coisas se resolveriam, né? E eu falo da educação de uma forma geral, da educação formal, de gente mais instruída, de gente que estuda. Ah, mas Robson, o cara lá que é mecânico, ele não precisa fazer faculdade para ser mecânico. Não, mas ele precisa estudar o motor. Entendeu? Sim. Né? Hoje mesmo eu fui ali que deu um probleminha no meu carro, Magda, e era uma tampinha que tinha que trocar, não sei do que, da Baguletes lá, que eu não entendo nada de motor. E o cara, e assim, eu precisei de um cara que eu não sei qual é, se ele tem faculdade, se não tem, mas ele resolveu o meu problema. É dessa educação que eu tô falando, entendeu? É o conhecimento. Assim, aquilo que resolve o problema e aquilo. E outra, e a educação dos bons costumes, que eu digo, sabe? Tipo, do respeito ao outro, do respeito ao gênero, do respeito à escolha, à opção sexual da pessoa, a cor da pele, lugar onde ela nasceu, né? Ou seja, essa educação que eu digo que é a educação que a gente vem de berço, né? É, que é básica, né? Que é básica, que eu acho que é isso aí, entendeu? Ah, Robson, mas tu nunca cometeu nenhum equívoco de fazer uma piadinha de português, de negão, de mulher, de não sei o quê. Claro que eu já fiz isso, porra. Sou humano, entendeu? Mas assim, hoje eu me policio muito e me dou conta de que eu faço essas coisas para não errar mais, né? Mas enfim, o que acontece? Aí eu me dei conta, Magda, de que o mundo precisa de educação. Falei, opa, que legal, né? E aí eu volto lá para os meus 16 anos. Já comecei falando sobre educação. Minha primeira palestra na vida foi sobre educação. Claro, o mundo precisa disso, por isso que eu vim para esse negócio, né?
E, e aí, Magda, depois vem a terceira pergunta. Essa é a ordem que eu faço, tá? O Ikigai não tem uma ordem, são 4 perguntas, você pode fazer na ordem que quiser. Mas eu sempre faço nessa ordem para os meus clientes. Pergunto, o que você ama fazer, o que você ama na sua vida, tá? O que o mundo precisa? E a terceira é muito legal, sabe por quê, Magda? Porque a terceira pergunta, as pessoas têm uma puta vergonha de responder, sabia disso? Porque quando eu pergunto para a pessoa assim, ó, o que você é bom? No que você é boa? Ah, pois é, não sei. As pessoas sentem vergonha de dizer que são bons em algumas coisas. Mas é lógico, a gente tem uma educação repressora, chama isso de orgulho, né? Lógico que De tem soberba, gente que é orgulhosa. Né? É óbvio que tem gente que tem uma soberba absurda. Mas você reconhecer seus talentos é questão fundamental. Porque o autoconhecimento, ele exige o reconhecimento dos seus talentos e das suas dificuldades. Depois, alinhar isso, integrar isso, é um trabalho para a vida inteira, né? Com certeza. Não é fácil. Não é fácil. E aí eu me perguntei assim, Robson, no que você é bom? Eu comecei a pensar, eu sou bom em algumas coisas, né? E aí eu disse, mas calma, Robson, não pode ser bom em tantas coisas assim. No que tu é bom mesmo? E aí eu voltei lá para aquilo que eu amo, que são as pessoas. Eu falei, eu sou bom em me conectar com as pessoas, tá? Eu gosto disso. E eu gosto de falar em público. Magda, se você quiser me deixar assim, ó, o problema para mim não é subir num palco, o problema para mim é descer. Se alguém me der um palco e um microfone e tempo para falar, fudeu, os caras vão ficar lá me ouvindo o dia inteiro, até acabar a voz. Entendeu? Cara, eu falei isso outro dia, Robson. Coisa, dando aula. Outro dia eu falei isso no aniversário de 15 anos da minha filha, né? E que eu peguei o microfone e eu me sinto assim também, no Nirvana. E aí eu quis falar do motivo de estar ali, da vida dela, de como ela foi feita por amor, numa relação, e que ela foi muito sonhada, e blá, blá, blá. E aí, se deixasse, eu ia falar 1 hora, 2 horas, na boda de 50 anos da minha mãe, eu falei, mas deixa que eu falo. Uhum. Então, isso é identificar essas coisas, né? Muito bom. E aí, eu, por exemplo, assim, eu toco violão. Eu não sou músico profissional. Por que eu toco violão? Eu toco violão porque conecta com as pessoas. Isso aí. E na minha aula, quando eu dou aula na faculdade, Magda, eu levo meu violão para a faculdade. Que maravilha. Né? Os caras são loucos. Professor, violão numa aula sobre gestão de pessoas. Eu falei, por que não? Tem algum impedimento aqui? Né? Eu me lembro que quando eu fui dar uma aula uma vez no banco, Magda, e aí era uma aula sobre... não era bem vendas, mas era como mapear as pessoas, como ler as pessoas, aquela coisa mais da PNL ali, né? E eu levei violão. E o diretor do banco resolveu fazer uma visita no dia lá no centro de treinamento, olhou para mim, assim, olhou pro meu gerente na época, assim, que era um cara grandão, olhou para ele, olhou pro violão, olhou para mim, tipo assim, como que sim? Violão num treinamento, num banco? Como é que eles vão sair daqui vendendo? É show? Tipo assim, né? E eu não tô nem aí, porque para mim aquilo ali é o meu Ikigai, tá dentro do meu Ikigai. Que me vale a pena, é a vida que vale a pena. É a vida que vale a pena, e para mim, assim, nossa, aquilo ali foi muito... E aí vem a última pergunta. Então, a primeira pergunta, o que você ama? A segunda pergunta, que tem a ver com o que o mundo precisa, na sua visão, é claro. Na sua visão. Aquilo que você é bom de fazer. E a quarta pergunta é, pelo que você poderia ser pago? Aí, Magda, quando eu falei isso aqui, olha só, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de aprender a ensinar. E o mundo precisa de educação, as pessoas podem me pagar para dar palestra, para dar curso. É para isso que eu vim no mundo. Pronto, fechou, carimbou, fechou. Então, tipo assim, eu não consigo... E esses dias eu estava conversando com a Helena, eu falei exatamente isso. Eu disse assim, há 25 anos, Magda, quase 25 anos, assim, vamos lá, educação formal, eu entrei em 1º de julho de 1997, foi a primeira vez que eu dei aula no curso técnico, tá? Mas antes eu já dava aula em cursinho de informática, né? A minha formação é análise de sistemas, né? E aí eu penso assim, já tinha muita coisa rodando na minha cabeça ali e tal, mas assim, há 25 anos que eu faço isso, que eu dou aula, e às vezes eu tenho algumas outras coisas, sabe? Porque às vezes dar a aula não me dava todo o dinheiro necessário para eu fazer as minhas necessidades. Então, assim, eu precisava complementar, às vezes, eu já fui corretor de imóveis, sabe? Tudo, assim,
coisas que... Eu fui durante muito tempo garoto de programa, como eu brinco, né? Fazia programa de computador, né? Então, assim... Mas aquilo não me conectava com as pessoas de jeito nenhum. Era eu atrás de uma máquina e eu não aguentei muito tempo aquilo ali, porque não tinha gente naquele negócio. Mas, enfim... Mas eu sempre dei aula e alguma outra coisinha, sabe? Porque a aula sempre foi assim mesmo. Se eu tivesse... Robson, o que você... Um dia me perguntaram assim, professor, você já imaginou como é que vai ser a tua morte? Assim, já. Que nem aquele cara do filme Sempre ao Seu Lado do Cachorro, aquele do Acta, sabe? Que era o Richard Gere, se não me engano. Morreu Sim. dando aula. Tava lá no palco, assim, pum, pagou. Esse cara é você e eu com 120 anos. 122, por aí. Pode desvariar um pouquinho, 2 para mais, 2 para menos, sabe? Mas eu vou estar lá no palco, 122 anos, velhinho, dizendo pra pessoa assim, careca eu já sou, então não tem problema nenhum. Vou dizer, ó, galera, vamos falar de Ikigai aqui, pum, acabou. Já pode me levar, me bota no capotinho e me leva embora. Né? Então, Magda, eu acho que assim, ó, quando nós respondemos essas 4 coisas, quem te ama? Para que o mundo precisa da gente? Né? O que o mundo tem? O que a gente é bom? E o que a gente pode ser remunerado por? Acabou. É o mapa. O resto, Né? A Cláudia Fraga está aqui falando que você sempre foi um professor artista. E minha querida Mariane Dess foi uma aluna minha de OP, está aqui. Boa noite, querida, para todos vocês que estão aí também. Isso que o Robson está falando, gente, é assim tão simples e ao mesmo tempo tão complexo. Por quê? Por que é tão complexo e por que é tão simples? É simples porque são perguntas que as respostas estão aqui dentro, ó. Dentro da nossa cabecinha, dentro do nosso coração, está aqui reverberando na minha essência e que só cada um de vocês pode responder. Por mais que vocês tenham o impulso, a vontade de buscar isso com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, seja lá com quem for, amigo, né? Tudo bem as pessoas responderem, não tem certo e errado. Mas quando os outros respondem, para e sente, se reverbera. Se faz sentido aquilo que está dizendo ali, né? E aí, para isso, a gente poder ter essa lucidez, esse discernimento, a gente tem que buscar o autoconhecimento, que a gente é tão distanciado, né? Desde pequenininho. A gente nasce tão completo na nossa essência e a gente é tão, né, reprimido e oprimido por uma série de dogmas e de certezas e de verdades e de dizeres que realmente o desafio da gente ser a gente é grande. Mas são perguntas que, lógico, lá nessa tribo, lá nesse povoado, lá nessa filosofia, lá no Okinawa da vida, lá no Japão, são coisas que eles vêm desde pequenininho, né, exercitando. Né? E por isso que eles têm uma vida longa, porque também não é só isso que eles fazem. Eles cuidam da alimentação, eles cuidam para não se estressar, eles fazem exercício físico, eles têm uma série de práticas de cuidado, né, que são importantes também. E que isso o autoconhecimento vai proporcionando. E quando a gente. E por que é tão complexo? Porque a gente acha que essa resposta, a maioria das pessoas, busca essa resposta fora. São nos professores, nos religiosos, numa aula, ou num programa, ou num treinamento. Isso tudo é importante, num livro. Isso tudo é importante. Professor, né, religião, tudo é importante. A gente não está desmerecendo nada disso. Só que são recursos, ferramentas, são informações que produzem os insights, as tomadas de consciência. Aquele negocinho que, como o Robson falou, que se deu conta. Né? E a gente vai se dando. E às vezes a gente precisa de um tempo maior para ir amadurecendo. Porque também muitos de nós vivemos em famílias que nos levam a pensar fora da gente. Não é nem pensar fora da caixa, é pensar fora da gente. E é um desafio a gente ser a gente mesmo. Mas só que, como alguns terapeutas que eu sou muito apaixonada pelo trabalho deles, eles fazem trabalhos maravilhosos, falam, nós temos um tema para ser trabalhado na nossa vida. Cada um de nós. E muito desse tema, ele é trazido pelas circunstâncias, pelas situações, pelas relações que a gente vive. E o grande lugar, eu acho que o lugar maior que tem de você olhar para esse tema e trabalhar e transcender é a própria família. Então, a gente tem que entender que todas as pessoas que nos rodeiam, marido, mulher, companheiros, companheiras, amigos, familiares, eles são grandes provocadores.
Os mestres que a gente acompanha, as pessoas que a gente admira, são provocadores do bem, vamos dizer assim, porque é confortável, estou buscando ali algo que é agradável, que eu tenho afinidade, que eu gosto, e aí dá aquele match, né? Dá aquele alinhamento. Agora, essas outras pessoas que a gente convive, ou a gente é obrigado a conviver, colegas de trabalho, familiares, são verdadeiros provocadores para que a gente vá em direção a gente mesmo, ao nosso próprio Ikigai. E a gente não percebe, a gente não tem essa leitura. A gente fica no ego, todo, né? Todo nervosinho, ou todo na defensiva, e não é nada disso. Faz sentido para vocês que eu estou falando, Robson? É por aí, né? Nossa, demais, assim, demais. Por isso que é complexo. Não, ninguém falou que é fácil. Né? A gente falou, talvez seja simples, mas não simplório, né? São 4 perguntas, mas assim, nossa, dá um caldo responder essas 4 perguntas, né? Para mim foi muito fácil, como eu falei, assim, tava na minha cara isso, né? E, Magda, uma coisa que é muito importante, assim, ó, que eu também trabalho muito com os meus clientes, tá? Tem gente que faz assim, ó. Eu não tenho propósito. Putz, então eu não tenho propósito, do que eu vou viver, meu Deus? Meu Deus, tem que ter propósito. Todo mundo tem propósito, mas eu não tenho propósito. E agora? O que vai ser? Tá? Primeiro, se você não tem propósito, calma. Não vai morrer quem não tem propósito. Tá? Mas eu tenho que buscar um propósito. Calma, também não tem que buscar nada. Né? Ele está aqui dentro, assim, gente. Para mim tem uma coisa que tem uma coisa que eu acho assim, ó. Tu lembra do Arquimedes lá, né? Do Eureka, né? Quando é que o Arquimedes teve a ideia lá do negócio da coroa do rei, que ele tinha que saber se era de ferro ou de ouro? Quando ele estava tomando banho, pelado na banheira, ele saiu pelado por Atenas. Diz assim, Eureka, Eureka, descobri! Ou seja, a gente tem que dar para nós mesmos aquela pausa necessária, porque assim, ó, nós não vamos encontrar o nosso propósito enquanto a gente estiver procurando ele. Sim. De forma consciente, sabe? Tipo assim, hoje eu vou levantar e vou achar meu propósito. Vou sair na rua. Moça, qual é o meu propósito, hein? Moço da padaria. Não vai resolver. Quanto mais tempo você dedicar ao seu consciente, do seu cérebro, emperrado, tentando descobrir uma coisa que você não vai ter resposta, mais você vai deixar ele ali trabalhando e não vai ter tempo para ele decidir. Ok, eu já entendi, tu quer descobrir teu propósito, né? Deixa eu trabalhando aqui em stand-by, aqui por baixo, tá? Deixa eu quietinho, que daí daqui a pouco vem. Só que a gente, às vezes, não tem a paciência necessária para que isso aconteça. Mano. Então, assim, e aí... qual é a diferença para mim? Qual é a diferença para mim de alguém que tem propósito e de alguém que não tem propósito? Tá? Alguém que não tem propósito, muitas vezes fica assim, ó, trocando de emprego, trocando de marido, trocando de filho, trocando de tudo, trocando de roupa, trocando de carro. Sempre tem parece que a vida tá meio assim, trabalhada o tempo todo. Tá? Porque eu dou aula, e para mim isso aqui é uma aula, tá? Eu sinto um tesão tão grande que para mim propósito é isso, é esse momento, é ter momentos de tesão durante o dia, entendeu? Não, e assim... é aquele momento que eu tenho certeza que eu queria viver de novo, que quando acabasse a live, eu gostaria que ela tivesse continuado, entendeu? Então, quando eu descubro isso, porque eu tenho, esse é o meu propósito na vida. Eu quero que as pessoas que estejam nos ouvindo aqui, como por exemplo ali a Claudinha, que falou ali, a Cláudia trabalhou comigo, trabalhei com a Cláudia um tempo atrás, né, que é aquela que falou ali. E assim, ela sabe disso, eu já botei peruca e já dancei. E assim, eu tenho várias fotos minhas assim, de cabelo de palhaço, dentro de sala de aula, dentro de um curso superior, tem noção do que é isso, Magda? As pessoas assim, os caras estão lá para aprender uma técnica, uma coisa séria para levar para o mercado de trabalho e encontram um retardado com o nariz de palhaço lá. Entendeu? Porque aquilo ali me conecta com quem eu sou, entendeu? Mas tem uma coisa importante também que eu gostaria de colocar aqui, se você me permite, Robson. Claro, óbvio. Que muitos vão buscar o exercício desse propósito, né, a expressão desse propósito no exercício de uma atividade ocupacional. Isso não é uma obrigação, como a gente já falou antes. A minha irmã está falando aqui, né, porque nos deparamos com algumas frustrações da própria profissão que exercemos hoje. Não é bem isso que eu queria fazer. Uma coisa que eu acho muito importante, responder essas 4 perguntas às vezes não é fácil, e acho que é um exercício para se fazer. E uma coisa que eu acho importante para todos nós aqui, pessoas que estão aqui conosco, nos ouvindo, e outras que ouvirão também, é a gente parar para pensar que a atividade ocupacional que eu vou escolhendo ao longo da minha vida, né? A gente está falando aqui de uma pessoa que já está
com seus 50 e poucos anos, já exerceu bastante atividades ocupacionais. A gente vai passando por fases. Lá atrás, quando eu escolhi fazer tal coisa, como você escolheu fazer outras coisas, ou por necessidades, ou por... Existe sempre algo que nos motiva a fazer aquilo. Essa motivação, essa escolha, muitas vezes é inconsciente. A gente não tem consciência, conhecimento. E tá tudo certo. Só que vai chegar um momento da minha vida que aquilo que eu fiz ou estou fazendo não tem mais sentido. Então, vira frustração quando a gente fica preso nas frustrações. Quando eu olho para a minha vida e não consigo parar para raciocinar ou buscar, muitas vezes a gente precisa de alguém para a gente buscar fazer isso, de entender o que eu quero fazer a partir de agora. Porque muitas vezes o que eu venho fazendo virou automático, porque lá atrás teve um propósito, teve um sentido. E aí várias situações, eu faço uma metáfora dizendo, quero ir para Belo Horizonte, quero chegar em Belo Horizonte. Existem vários caminhos, vários meios de transporte, existem várias estradas, e aí tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, né? O que eu for escolher, eu mesma posso me impedir, podem vir coisas e nos impedir. Então, essa relação com o mundo, em relação comigo mesmo, precisa virar um flow, precisa ser mais fluida, precisa fluir. Então, quando eu paro, por isso que a gente está dizendo aqui desde o início, que o autoconhecimento, ele sustenta tudo. Porque quando eu vou buscar entender o porquê das minhas frustrações, o porquê que naquele momento fazia sentido e agora não faz mais, porque automaticamente a gente vai vivendo uma vida de sobrevivência. E há muitas coisas que são exigidas de nós, que nós nos exigimos, e a gente quando vê, passou 20, 30 anos, e aqui eu tô com aquela sensação ainda ali. Só que a gente está vivo. A gente pode buscar a mudança. A gente pode buscar uma compreensão, não talvez do porquê que não faz mais sentido para mim, mas do que eu quero a partir de agora. Perfeito. E quando eu saio, como você falou, muito bem falado do tempo, passado e futuro, quando eu saio de ficar remoendo porque aquilo que me frustrou, que blá, blá, eu tinha uma ideia e agora não é mais aquela ideia. Ao invés de eu ficar presa ali, que eu falo que é uma prisão, o passado e o futuro é uma prisão, eu olho e falo, o que eu quero agora? Eu vou me fazer essas perguntinhas. Isso. O que eu amo hoje, né? O que é o negócio? Do que o mundo precisa na minha visão hoje, né? Qual é o que eu faço, aquilo que eu posso receber por aquilo, né? E aquilo que eu tenho de bom. Então, eu vou começando a buscar uma transformação, uma mudança, né? Porque eu vou pensar na solução, eu vou pensar do agora para frente. Então, as emoções, elas nos aprisionam, porque a gente fica muito nessa sensação. E é aquilo que o Robson falou. Você já acorda... Eu tive uma cliente de orientação profissional que ela tem horror à palavra propósito de vida. Ela falou assim, eu não aguento isso, fica minha mãe falando, você falando... Aí eu falo, esquece o propósito de vida. Olha para você, para o que você sente. Olha para o que faz sentido para você hoje. Esquece se há 2, 3, 4 anos você entrou para uma faculdade e depois você ficou, não aguentou, não deu conta, qualquer outra coisa. E agora o que você deseja para a tua vida? Né? A Vanice está falando assim, não faz mais sentido em algum momento, me fez durante bastante tempo. Quando não fizer mais sentido para virar essa chave de trabalho, muitas vezes não temos clareza. Só sabemos que não faz mais sentido. E é o primeiro caminho. O primeiro caminho é a gente reconhecer que não faz sentido. Isso muitas vezes vem, né, Magda? Só desculpa te interromper. Vem numa sensação, né? Sim, sim. Não é que assim, não faz mais sentido. Eu acordei agora e descobri que não faz mais sentido. Não, eu já estou sentindo que não está fazendo mais sentido. Eu brinco assim, quando eu falo muitas vezes com profissionais que querem trocar de carreira e coisa assim, né? E eu uso uma metáfora que é o seguinte, teve um momento na sua vida que você entrou na empresa e que você vestiu a camiseta da empresa, porque te pediram para vestir, tá? Só que quando essa camiseta começou a ficar apertada em você, as pessoas não disseram para você tirar. Né? Então, assim, é você que está sentindo o aperto, não é a outra pessoa. Tá? Então, assim, rasga a camiseta, tira, bota outra, mas se quiser ficar naquele lugar, pede uma camiseta maior, entendeu? Mas assim, para ficar mais confortável. O fato é que a sensação não está confortável. Entende? E uma outra coisa mais assim, só para não perder o gancho do que você disse aí, que é muito importante, tá? Eu estou usando bastante você aqui
me policiando, porque eu tô falando com uma carioca, né? E aí aqui a gente fala muito tu, e algumas pessoas não gostam Eu do moro tu. no Rio de Janeiro, Robson, mas eu sou paulista. Meu sangue é paulista, eu nasci Né? em Santos. Mas quem ouve você falando, né? Ela fala esquerda. Ah, são Nem o 30 anos paulista fala aqui, esquerda. vivendo aqui. Né? Mas então assim, Magno, só para dizer uma coisa assim, ó, que no momento também que a gente faz o Ikigai, nós não temos ali uma sentença, uma resolução. Sim. Não, tá, agora eu já sei meu Ikigai, agora é isso aqui. Para mim deu certo e tem dado certo nos últimos 30 anos, entendeu? Agora, se daqui a pouco você está, por exemplo, relacionando de novo com uma profissão, hoje você está vivendo uma profissão, e eu brinco assim, Magda, que muitas vezes tem que se fazer essa pergunta assim, ó, se questionar, entendeu? Vamos falar de profissão. Ah, eu sou advogado e trabalho no fórum. Cara, se você é advogado e trabalha no fórum e não quer mais, talvez seja o fórum o problema. Você não quer mais lá Sim, no não fórum, ser advogado. processo. Mas daqui a pouco você pode ser um baita professor de advocacia, de direito, sei lá do quê. Então, você não precisa abandonar o direito, né? Sim. Outra coisa, nós vivemos, Magda, numa sociedade e nós somos filhos e netos, né? E aí você fala muito bem sobre ancestralidade, aquela coisa toda, né? Mas imagina assim, ó, talvez alguns pais de pessoas que estão assistindo aqui, ou avós, ou bisavós, viveram um momento de guerra, um momento de escassez, em que a segurança era um bem muito, muito forte. E que eu preciso ter aquele dinheirinho no final do mês, né? Eu brinco assim, meus pais ainda são vivos, né? A minha mãe é a pessoa da segurança, o meu pai é da loucura. Tipo assim, né? E eu tô no meio dos dois. Tipo, 23 promoção de cada um, para que lado eu tenho que pender. Hora para minha mãe, hora para o meu pai, então eu faço equilíbrio. Mas assim, ó, nos foi ensinado aquela questão assim, outra, né, Magda? Você se formou em psicologia, pelo amor de Deus, né? Vai abrir um consultório e vai morrer psicóloga. Onde é que você viu mudar de carreira, de profissão? Só que hoje em dia não muda mais só de profissão. Você que trabalha com jovens, Magda. Hoje em dia, nós temos aquele mundo Bunny, que nós já falamos em outro momento, ou VUCA. Nós podemos falar assim, Magda, olha só. Eu de manhã eu quero trabalhar no hotel, recebendo pessoas. Tá? Você, tipo um hostel. Tá, meio-dia eu vou para a cozinha do hotel, porque eu adoro cozinhar, vou ajudar a fazer a comida. De noite eu vou tocar num barzinho. De tarde eu vou dormir. Bom, quando chegar do barzinho, talvez eu leia um livro sobre filosofia. Quer dizer, no mesmo dia eu posso ser padeiro, cafeteiro, barista, né, como eu brinco. Barista, eu chamo cafeteiro, né? Cafeteiro, eu posso tocar numa banda, eu posso ser professor de filosofia, eu posso me formar em direito, eu posso ser tudo isso ao mesmo tempo. Então, nós somos seres tão complexos e tão grandes em tudo que nós podemos fazer, de infinitas possibilidades. E minimalistamente dizendo assim, não, a Magda só é psicóloga, então, Magda, se você fizer uma pós-graduação é só na área da psicologia, tá? Se você for falar alguma coisa sobre, sei lá, matemática, não pode. Estatística, nem pensar, tu é da área da psicologia, tu é das humanas. Começa com isso, né? E aí eu acho que toda a merda do mundo, Magda, toda a merda do mundo começa por elas caixinhas que nós determinamos. Sim. Enquanto nós mantivermos este padrão industrial de pensar, seriado, a Magda da caixinha das humanas, o Robson é bacharel em sistemas, é feito da caixinha das exatas, não pode ser criativo. A Magda até pode ser criativa, porque ela é mais das humanas. Agora o Robson criativo não dá. São coisas que são muito estigmatizadas, mas assim, isso fica dentro dessa educação que só pensa em conteúdo e tem... Quando eu vejo jovens pensando, qual é a carreira do futuro, a profissão do futuro, eu tenho vontade de morrer. Eu acho que a gente pode pensar assim, em profissões, em olhar para isso, mas não como determinista para a escolha de uma atividade ocupacional. Né? E você começou a falar uma coisa que é fundamental, que é o seguinte... quando você começou a falar da transgeracionalidade, quando você começou a falar da onde a gente vem, da família que a gente vem. Então, a gente tem dentro de nós essas células, tanto vindas da família do pai e da mãe, que a gente tem aqui dentro de nós. Então, o que a gente carrega? Todas essas informações. Por isso que a escolha profissional, seja ela qual for, ela tem um propósito. Trabalhar com jovens da escolha profissional é uma das coisas que eu sou apaixonada. Porque eu vejo nitidamente ali, quando eu estou trabalhando, fazendo um trabalho, e depois, no final, quando você busca na constelação, por exemplo, familiar, você entende, compreende da onde que vem
aquela escolha lá no início de uma profissão, depois outra aqui, depois outra ali, você consegue compreender que aquilo que está vindo daquele jovem faz sentido e tem sentido. O que ele vai escolher depois não importa. Importa ele entender que ele não é maluco, que não existe problema nenhum em pensar em administração, medicina e engenharia. Tem um porquê, tem um motivo por trás. E muito disso, e outra coisa também que o Robson falou, que eu quero aqui assinalar, que é muito importante também para todos nós, nós trazemos muitas crenças, verdades desse sistema que é nosso. Então, estou lá com minhas gerações atrás, com a minha ancestralidade, que viveu situações, inclusive, de guerra, ou de escravatura, ou de não sei o quê. Então, eu tenho esse padrão mental, essa verdade, essa crença, que pode me limitar de eu ir adiante, de eu exercer o meu propósito na vida, de eu assumir o meu propósito na vida, ou de eu poder buscar uma luz, um direcionamento, né, o caminho, porque eu estou muito preso naqueles padrões. Por isso que a gente afirma e reafirma a importância de autoconhecer-se. Todos nós temos a capacidade de autoconhecimento. E todo mundo vai buscar de alguma maneira, né? E tá tudo certo. Mas na hora que eu me percebo presa, né, há uma dificuldade minha, entra ano e passa ano, eu preciso buscar um profissional justamente para poder me perceber, porque eu não estou me percebendo. Não é o profissional que vai te dar essa resposta, mas ele vai te organizar, vai te ajudar a você se organizar para você descobrir, igual a Vanice colocou lá, ela falou várias coisas e depois perguntou se faz sentido, ela mesma respondeu. Sim. Lógico que faz sentido. E aí, quando a gente vem, a gente tem família, a gente vem de uma família, mas a gente não é a nossa família, a gente é o que a gente precisa ser. Mas eu venho trazendo informações que muitas vezes estão muito inconscientes e que me motiva nas escolhas de maneira muito inconsciente. E eu acho que essa pandemia, ela está trazendo para todo mundo a obrigatoriedade de acender essa luz que estava apagadinha, ou então estava com um watts bem baixo, né? Pegar uma lâmpada de 100, 120, você bota num quarto que está acostumado com 40, você vai ver coisa que você não via antes. Então, eu acho muito importante. A minha irmã está falando que as áreas de conhecimento devem dialogar sempre. Se complementam e se complementam mesmo. Claro. Isso é uma grande verdade. Não tem certo. Se o ser humano ele é infinito nas possibilidades. Existem infinitas possibilidades no mundo. Se a gente fica preso a esses ditames, a gente se aprisiona, né? Então, buscar... muitas vezes a gente fica paralisado numa dessas 4 perguntas, com dificuldade de responder, porque a gente muitas vezes está ali preso numa crença. Você trabalha com PNL, você sabe do que eu estou falando, né, Robson? Sim. É tão importante, né? E assim, isso que você falou também é muito importante, Magda, no sentido assim, ó, eu tive um caso, por exemplo, de uma mentoranda, numa mentoria que eu estava fazendo, que ela chorou ao terminar o exercício do Ikigai. Vejam, ela respondeu a 4 perguntas e se emocionou, tá? Mas por quê? Como assim? Porque é muito legal quando tu olha para si mesmo e se enxerga, né? Nossa, é emocionante. E assim, ó, esse exercício a gente fez aqui de forma muito minimalista, muito pequenininho, mas assim, pode ser 4 conversas, uma só para cada pergunta, pode ser numa só, a pessoa responde, né? Eu, quando eu fiz o meu, eu respondi em 10 minutos. Eu disse, não, tá claro, eu não tinha dúvida. Para muitos... E aí, assim, é importante, Magda, a gente fazer junto com uma outra pessoa, às vezes, ou chamar a Magda, ou chamar o Robson, ou chamar qualquer outra pessoa, para te ajudar, porque assim, nós vamos estar de um lado de não precisar, a gente não está julgando, a gente não é da família, né? Então, assim, a gente vai poder ajudar essa pessoa de forma muito assertiva. Então, essa é uma coisa que às vezes é legal, assim, então tá, é só responder essas perguntas, mas se não tiver conseguindo e quiser, conversa com outras pessoas. E outra coisa, sabe, Magda? Eu tenho algumas coisas assim que eu acho também que quando a gente quer encontrar o nosso propósito, a gente tem que, pelo menos assim, uma das perguntinhas eu acho que é mais fácil, que é a do gostar, do que a gente gosta, tá? Porque assim, tem coisas que a gente... Por exemplo, Magda, eu jamais ia trabalhar, eu acho, em alguma coisa como, por exemplo, que tivesse muita altura, bombeiro, piloto de avião, escalar alguma coisa, se jogar de paraquedas, tô fora. Eu odeio essa coisa, sabe?
Acho que eu faria isso num ato extremo. Ou uma das tuas filhas aí, para salvar as tuas filhas, tem que se jogar de paraquedas. Eu me jogo, entendeu? Mas assim, se eu tivesse que viver disso, tava ferrado, tá? Então, assim, tem várias coisas que eu não gosto. Então já elimina, né? Essa coisa que tu não gosta já vai ser mesmo. Não faz parte do teu Ikigai. Agora, assim, o que tu gosta de fazer? Eu sempre pergunto para as pessoas assim, o que você faria na sua vida de graça? É isso aí. Assim, se você tivesse nenhum problema de dinheiro, o que você faria? Eu ia fazer crochê. Tá bom. Entende? Mas crochê não dá dinheiro. Quem que disse? Eu tive um aluno que largou o trabalho dele para ficar ajudando a esposa a gravar vídeos de artesanato. Ela era artesã e fazia um negócio lá, começou a gravar vídeos, começou a vender esses cursinhos rápidos, assim, às vezes de R$ 9,90, de R$ 29,90. E o sustento da família vinha desses vídeos, isso antes da pandemia até, tá? Então, Magda, assim, as pessoas se limitam nessas crencinhas, dizendo assim, não, mas artesanato não dá dinheiro, crochê não dá dinheiro. Mas são as verdades você, impostas de repente, aí, ficar né? que nem o Elon Musk, né? O Elon Musk é o cara mais rico do mundo e o terceiro e o quarto homem mais rico do mundo, que é o Bill Gates e o Warren Buffett, juntos, somados, não conseguem dar a fortuna dele. Então, o que sobra para mim, Magda? Entendeu? Ô meu amigo, aqui a gente tá faltando 4 minutos para dar uma horinha aqui. Jesus! Passou muito rápido. A Cláudia Fraga, ela diz assim, exatamente a pandemia fez com que a gente fosse em busca dessa chama da busca da nossa essência. E a Luísa Leitão está falando, né, contribuindo aqui, a pluralidade de conhecimento nos faz explorar partes do cérebro que não seriam tão provocadas caso a gente ficasse procurando saber de uma mesma coisa o tempo todo. Uhum. Isso a gente vê nos instrumentos de tipologia psicológica, das áreas das funções cognitivas, como tem pessoas que ficam ali focadas em um ponto, outras, né, vão explorar mais, e está tudo certo. O mais importante é a gente reconhecer o que é para nós, né, o importante. Então, gente, sente dificuldade de se conhecer, dificuldade de responder essas perguntas, né? Faça um esforcinho, né? Dorme, acorda, se sonhar, anota, né? E caso realmente sinta muita necessidade, busca um profissional para facilitar essa compreensão, né? Para facilitar essa entrada, esse mergulho para dentro da gente. E às vezes basta um pouquinho de silêncio, né? Um pouquinho de silêncio, desliga a televisão, dá uma caminhada, ou então ficar olhando ali para fora na sacada, em qualquer outro lugar, contemplando um vasinho, contemplando uma natureza, que as respostas vêm, né? E vêm daqui de dentro, né? É só acreditar. Magda, rapidinho, então, antes de nós acabarmos, só para te dizer uma coisa, eu tenho uma canetinha que escreve em azulejo dentro do box do banheiro. Às vezes me dá umas ideias, eu vou ali e escrevo na parede do banheiro para depois eu me lembrar. Só pra você Fala rapidinho as 4 perguntas aí, por favor. 4 perguntas, então, vamos lá. Do que você ama, do que o mundo precisa, por que você pode ser pago, pelo aquilo que você pode ser pago e no que você é bom. Mas eu queria dizer uma coisinha antes de nós acabarmos, Magda. Cuide sempre da sua TPM. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos, TPM, tá? Qual é o seu talento, qual é o seu propósito e qual é a sua mentalidade. Se você pegar essas 3 coisinhas e botar num caldeirão, bola para frente. Amigo querido, foi um prazer enorme. Helena que não me escute. Ela está te escutando, está aqui do meu lado. Beijo enorme para ela, delícia. Gente, mandando outro beijo. Ai, que linda. Obrigada, gente, pela participação de todos vocês aí, de quem vai nos ouvir ainda, e muita, muita gratidão, amigo querido. Beijo no teu coração. Essa é a primeira de muitas. Vamos lá, vamos fazer uma por dia. Com certeza. Obrigado, Magdinha. Obrigado pelo carinho, querida. Gente, até a próxima. Até mais. Tchau, querido. Tchau.